A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Chegamos. Espero que todos vocês estejam bem. Boa sexta-feira a todos. Vamos dar continuidade aqui. Nosso estudo, Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós estudaremos hoje. Façam as suas anotações. Amém? Vamos lá. Marcos, capítulo 3, diz assim: tem por título: Jesus cura as deformidades. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. O que significa essa mão atrofiada? Qual é a aplicação que a gente traz para a nossa vida a respeito desse homem ter essa mão atrofiada? Fala a respeito da debilidade humana, da fragilidade humana, do abatimento. Muitas vezes a gente se encontra dessa forma. A gente se encontra é, fraco, frágil, abatido, numa indolência espiritual. E é esse significado que a Bíblia, que essa passagem traz para a gente. Mas sim, o que é que Jesus faz a respeito disso? Vamos descobrir aqui. Verso 2 diz assim: alguns fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Então aqui a gente vê os fariseus mais uma vez, a religiosidade deles falando mais alto. E ao invés de priorizar a vida, eles estavam priorizando o quê? A regra deles. A religiosidade desse povo era tanta que eles não estavam nem se importaram com aquele homem. Eles apenas estavam preocupados em acusar Jesus, em encontrar um motivo para acusar Jesus. E aí Jesus indaga: o que é permitido fazer no sábado mesmo? Já que o sábado é o sábado do Senhor, como vai dizer lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. O sábado, se o sábado é o sábado do Senhor, e Deus, ele foi ele que criou o ser humano, logo a prioridade vai ser o quê? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? Então aqui, por esse motivo, Jesus faz esse questionamento a respeito deles. Faz esse questionamento a eles, né? Só que qual foi a resposta deles? Diz aqui: no entanto, eles ficaram calados. Por quê? Porque eles não tinham argumento nenhum para falar nada. Eles não tinham justificativa nenhuma. Porque a prioridade é vida e não obedecer a regra. Então, irmãos, a gente aprende que quando uma regra, ela vai, ao obedecer uma regra, você vai deixar de suprir uma necessidade, você vai deixar de atender a necessidade de uma vida, essa regra é imediatamente colocada de lado, ela é imposta, ela é totalmente colocada de lado, colocada como refúgio. No verso 5 diz assim: indignado olhou para os que estavam ao seu redor e profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e eis que a sua mão fora restaurada. Então aqui a gente vê que Jesus ele se entristece com a dureza do nosso coração. Muitas vezes por causa dessa indolência espiritual, por causa desse abatimento de ânimo, o que acontece? O nosso coração fica duro muitas vezes, fica ressentido. E a gente fica dessa forma quando a gente norteia a nossa vida por sentimento e não por mandamento. Quando a gente passa a tomar decisões, a ter atitudes por aquilo que a gente sente e não por aquilo que a gente crê, a gente começa a dar espaço, sabe, para
dureza de coração, para a pessoa ficar ressentida, para a pessoa ficar magoada, para a pessoa ficar, sabe, tudo para oscilar. Porque quando a gente fala de sentimento, a gente fala de oscilação. Hoje tá bem, amanhã tá mal. Hoje quer, amanhã não quer. Por quê? Sentimento. E o sentimento, ele muitas vezes ele atrapalha a ação de Deus sobre as nossas vidas. Porque a fé não é um sentimento. A fé, ela é uma atitude. A fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. Continuação diz assim: diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus. E tramavam um meio de condená-lo à morte. Então aqui, a gente vê, irmãos, sabe o quê? A Bíblia mostrando aqui que o nosso Jesus, que a gente crê, ele segue totalmente na contramão, sabe? Totalmente na contramão desses discursos que a gente vê na internet, nas redes sociais. As pessoas, elas têm uma ideia, sabe? De um Jesus bonzinho, de um Jesus pacifista, né? De um Jesus que aceita tudo. Aí elas começam a relativizar a verdade e muitos pseudos cristãos, falsos cristãos, eles começam a aderir a esse discurso, a adotar esse discurso para a vida deles. Por quê? Por causa do pecado deles. Porque eles não têm desejo nenhum de largar o pecado, de mudar de vida e se entregar verdadeiramente para Cristo. E eles começam a aderir. Realmente, Jesus ele vai aceitar a homossexualidade. Realmente, Jesus vai aceitar a pessoa se separar, né, da sua esposa, do seu marido e se casar novamente. Por quê? Porque Jesus ele não falou nada contra isso. Ele quer te ver feliz. E as pessoas começam a relativizar a verdade e colocar Jesus como um Jesus fofo, né? Um Jesus como se fosse os ossinhos carinhosos. Mas aqui a gente vê, irmãos, é muito simples. Só é a gente ler, não precisa nem fazer uma reflexão profunda. Aqui a gente lê e se pergunta: se Jesus ele era um pacifista, como alguns dizem, se Jesus ele era tão fofinho assim, por que é que queriam matar ele? Ninguém vai querer matar um cara legal. Ninguém vai querer matar uma pessoa que não causa divisão. Ninguém vai querer matar, né, um cara fofinho, um cara bacana. Ninguém vai querer matar. Mas aqui a Bíblia mostra claramente que o nosso Jesus, na realidade, ele era uma ameaça. Ele não tem nada de fofo, ele não tem nada de pacifista. A Bíblia diz, ele próprio vai dizer que ele veio trazer a espada. Que ele veio trazer a espada. Então, irmãos, querido, se você está começando, sabe, a deixar essa semente do mal frutificar no teu coração, arranca ela. Começa a arrancar ela porque você está sendo enganado. Verso 7 diz assim: Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade, se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com o espírito imundo o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Então aqui a gente vê
uma multidão de pessoas, ela indo até o encontro de Jesus, e Jesus ali estrategicamente pedia que os discípulos deixassem um barco ali para que ele entrasse no barco, o pessoal na praia e ele no barco para ele poder estar pregando, para ele poder estar atendendo as pessoas. Se a gente lê assim de forma bem rasa e bem superficial, a gente vê, nossa, Jesus era, né? Parecia uma arrogância, queria distância do povo. Não. Na realidade, era uma estratégia para que ele pudesse atender a todos, para que todos pudessem, né, sair dali curado, sair dali liberto. E aqui a gente vê já no verso 12, no verso 11, as pessoas possessas, elas chegavam até ele e quando chegavam, imediatamente elas se atiravam ao pé dele e reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Irmãos, sabe, aqui fica uma lição muito importante para a gente. Uma lição muito importante para a gente. Que lição é essa, pastor? A lição que, irmãos, muitas vezes a nossa falta de fé ela é ofensiva a Deus exatamente por causa disso aqui que está escrito. Se os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa, como diz lá, ele próprio diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Então, a nossa fé, de forma alguma, deveria se esfriar, de forma alguma, ela deveria oscilar da forma que oscila. De forma alguma. Porque é ofensivo a Deus, é ofensivo a Jesus. Essa fé que a gente tem, que é uma fé muitas vezes só congregacional, é uma fé que só se manifesta dentro da igreja. No dia a dia não se manifesta, sabe? Na família não se manifesta, na faculdade não se manifesta. É uma fé que não sai de dentro das quatro paredes da igreja. Eu não entendo, irmãos, sabe? Eu não entendo, eu não consigo entender como é que uma pessoa que ela diz que tem fé e ela não ensina a sua família a palavra de Deus. Ela não compartilha com a sua família a palavra de Deus, ela não faz culto, sabe? Um culto familiar. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa, irmãos? Pessoa que não ensina aos filhos a palavra de Deus, sabe? Que não faz culto doméstico, que não procura manifestar a sua fé dentro da sua casa. Que tipo de fé é essa, irmãos? São algumas questões que a gente precisa se confrontar, precisa se questionar urgentemente a respeito disso. A gente vem, a gente vem testemunhando que o pecado, sabe? Que o pecado ele vem se alastrando cada vez mais e é exatamente por isso, exatamente pela nossa omissão, exatamente porque muitas vezes a gente, como servo de Deus, como cristão, a gente está parado. A gente está parado, deixando a nossa família fazer o que bem entende, e não é assim. E muitas vezes a gente está reclamando das coisas. Está reclamando, ai, o mundo está muito violento, ai, sabe, o mundo está desse jeito, ai, isso e aquilo. Mas o que a gente pode fazer, irmãos, o primeiro passo é arrumar a nossa cama, é cuidar da nossa família. Não tem como a gente cuidar de lá fora se a gente não cuidar primeiro de dentro. E a Bíblia mostra isso. 1 Timóteo 5,8 diz: aquele que não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a gente precisa fazer culto doméstico, a gente precisa ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, a gente precisa, sabe, ter um testemunho de cristão dentro da nossa casa. Nós precisamos, porque tudo que acontece na sociedade é apenas reflexo daquilo que acontece dentro dos lares, dentro das casas. É apenas isso e nada mais além disso. E a gente, como cristão, muitas vezes está nessa indolência espiritual, está nessa lentidão espiritual e reclamando de tudo. E reclamando por causa de um emprego, reclamando por causa de um carro, por causa de uma moto, porque não tem a casa própria, reclamando dessas coisas sabe, tão transitórias, sabe, é importante, mas não é prioridade.
Do que adianta a pessoa ter uma casa própria e não ter uma família unida? O que adianta a pessoa ter um carro, a pessoa ter uma conta bancária próspera e não ter a sua família? Não ter a sua família unida, não ter a sua família no caminho de Deus, sabe? Os filhos, sabe? Tudo perdido. Não faz sentido isso como cristão. Isso não faz sentido para a gente como cristão. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. E aí, será que a gente seria escolhido? Será que eu seria escolhido? Será que você seria escolhido? Será que Jesus ele escolheria a gente? Se eu te falar uma coisa, ele não escolheria a gente, ele já escolheu. Ele já chamou, já escolheu a gente. É exatamente por isso que ele, o Espírito de Deus, ele nos impulsiona, ele está me impulsionando a trazer essa palavra, a compartilhar aqui esse estudo com vocês. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribui o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele chama ele de Boanerges, que significa filhos do trovão, por causa da atitude deles, por causa, né, da rapidez, do ânimo, sabe? Da proatividade deles, agora que me veio a palavra, da proatividade deles, né, na vida, da proatividade dele na obra. E depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então tá aqui, Mateus capítulo 3, verso 18, a partir do 17, quer dizer, 17, 18 e 19, fala o nome dos 12 discípulos. Mateus 3, do 17 ao 19. Amém? Foi então Jesus para casa, e uma vez mais, grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Então, sabe, a gente vê aqui, né, a necessidade do povo. A multidão era tão imensa, a necessidade do povo era tanta que eles não conseguiam nem se alimentar. E hoje em dia não é diferente, irmãos. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas elas estão precisando de ti? Você mesmo. De ti. Quantas pessoas estão precisando de mim? Quantas pessoas estão precisando, sabe, de que a gente manifeste o nosso ministério? Romanos 8,19 vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, a gente se manifestar, a gente agir. E muitas vezes, irmãos, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou treinando, não somente vocês, a mim também. A gente fica inseguro muitas vezes porque pela falta de conhecimento na palavra. Então, por esse motivo, o Senhor, ele colocou no meu coração esse projeto de estar estudando a Bíblia aqui pelo YouTube com vocês. Irmãos, então abrace o projeto do Senhor. Se você crê, acompanhe esse estudo do livro de Mateus e agora de Marcos e abrace o seu chamado, abrace o que Deus tem para a sua vida. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Ele perdeu o juízo. Por quê? Porque Jesus ele estava enfrentando os fariseus. Ele sabia que isso ia dar problema para Jesus. Eles sabiam disso. Fala, ele perdeu o juízo. Ele perdeu o juízo. Ele está, ó, parafuso solto. Que muitas vezes nós temos que ser assim, irmãos. Muitas vezes a gente tem que ser doido por Jesus mesmo. A gente tem que agir na loucura mesmo, mas na loucura, sabe, por Jesus.
o nosso mestre foi assim. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: Ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Nossa, Jesus ele era extraordinário. A inteligência de argumentar de Jesus era algo, né, sem palavras. A gente não tem nem palavras para descrever. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar. Ah, tá. Vamos até aqui, porque aqui já vai para outra história. Então a gente vê aqui a questão da divisão. Eles eram, sabe, era um povo assim que era assim religioso, sabe? E um povo religioso, um povo que eles queriam acusar, eles queriam pegar Jesus no erro de qualquer forma, que eles nem articulavam ideia nenhuma para argumentar contra Jesus. Tanto é que todas as ideias dele, Jesus ele esmiuçou. E essa aqui é mais uma. Se é por Satanás, se Satanás expulsa Satanás, como é que como é possível isso, né? Um reino dividido não existe, uma casa dividida não subsiste. Então aqui a gente vai entender algo muito importante, que a gente precisa estar unido, o inferno é unido, então a gente precisa ter união na nossa casa, na igreja e por onde quer que a gente esteja, a gente precisa estar unido. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado do pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Então, aqui já tem a explicação, né? Que Jesus ele falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não é perdoada porque eles estavam acusando de Jesus expulsar demônio pelo poder dos demônios. Porque a operação de expulsar demônios é o Espírito Santo que concedia a Jesus. É o Espírito Santo que nos concede expulsar demônios. Então se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo toda vez que a gente nega o seu poder, nega a sua manifestação, né? Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E aí? Será que nós fazemos parte da família de Jesus? Nós só. Jesus mostra aqui que só faz parte da família dele aquele que faz a vontade dele. E aí? Será que cotidianamente nós fazemos parte da família do Senhor? Ou só quando a gente está na igreja a gente faz parte da família de Deus? Amém? Aqui a gente encerrou o capítulo 3 de Marcos. Semana que vem estaremos postando o capítulo 4. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa oportunidade. Que teu Espírito Santo venha nos despertar, Senhor. Que teu Espírito Santo venha nos usar como instrumento nas tuas mãos. Deus, desperta o teu povo, Senhor. Tira, Senhor,
as amarras, quebra os grilhões, os cadeados, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido, meu Deus, do teu povo se voltar para ti, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, cada dia mais. E a vida de cada um, Senhor, que está inscrito, cada um que visualiza, Senhor, e cada um que vai visualizar. Senhor, abençoe e prospera esse trabalho, esse estudo, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Curta, se inscreva, compartilhe. Fiquem todos com Deus. E mais uma vez, uma boa sexta-feira a todos.